Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai? Aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 4 de dezembro, são 10h30 da manhã. Começar aqui repercutindo outra boa notícia no campo econômico, da economia real, vendo assim os primeiros sinais de que a política econômica vem fazendo efeito aí nos indicadores de economia real. Depois do PIB no terceiro trimestre ontem, que veio acima do esperado, e a gente até falou aqui no programa de ontem, hoje a produção industrial mostrou alta de 0,8% em outubro, na comparação mensal, ou seja, na comparação com setembro, e já se totaliza 3 meses consecutivos de alta na produção industrial, e em um período se acumula um crescimento de 2,4%. O número ficou levemente abaixo do esperado, que era 0,9%, e na comparação interanual, ou seja, em relação a outubro de 2018, a produção cresceu 1%, aí sim um pouco mais descolada da projeção de alta de 1,4%. Acho que o que vale destacar aqui é que ontem o PIB veio melhor do que esperado, né, e tal, mas um dos setores que surpreenderam positivamente, beneficiaram, ajudaram nesse resultado positivo do PIB ontem foi exatamente a indústria, né, que é um setor que a gente sabe que vem aí fraco, patinando, demorando a pegar tração. E dentro da indústria, o que mais beneficiou, né, o resultado foi a extrativa mineral, que a gente sabe que teve os eventos de Brumadinho, e aí quando a gente tem uma recuperação também com uma base anterior deprimida, ela parece mais fácil, mas o que a gente destaca principalmente é o bom desempenho da construção civil. Então, assim, a construção civil, o ritmo de expansão tem surpreendido nas últimas sinalizações. Se a gente lembrar que é um indicador muito intensivo em mão de obra, né, os efeitos para os outros indicadores de economia real acabam sendo até meio óbvios. Então, assim, a construção civil de fato pegando força, a gente consegue imaginar uma melhora do emprego, exatamente porque é um setor muito intensivo de mão de obra, e aí esse impacto no mercado de trabalho acaba impactando também renda, né? Então, consequentemente, o consumo. Então, é assim que a gente começa a ver a economia real reagindo. É claro que ainda é cedo, ainda está o início do movimento, né? A gente sempre lembra que esses dados de alta frequência, como produção industrial, eles são muito voláteis, né? Esses dados chamados de dados mensais, né, em geral, só que o PIB não, é um dado de trimestre e veio no desempenho positivo. E a construção civil também tem mostrado sinais aí de recuperação, então são sinais muito bem-vindos e que acabam aí ajudando a equipe econômica a manter a política atual, né? Brasília e os próprios trabalhadores, eles querem ver efeitos, né? Então, é uma economia, uma política econômica que demora a dar resultado, principalmente da base deprimida que a gente estava antes, principalmente no cenário de aperto fiscal. Normalmente, se o país está com as casas em dia, com as contas em dia, em momentos assim de retração econômica ou desaceleração econômica, são os momentos em que ele pode tomar medidas de aumento de gasto público exatamente para ativar a economia, para ajudar nessa recuperação. Só que não é o nosso caso, né? Então a gente está numa economia deprimida e tendo que apertar o cinto. É claro que nisso você precisa muito mais do setor privado ajudando, e para o setor privado investir, ele precisa de confiança. Então o processo todo é mais lento, mas a gente já tem aí provas de que a recuperação está começando. O próprio PIB desse ano ele pode ser que fique ligeiramente acima de 1%. E para o ano que vem, acho que as projeções estão ficando cada vez mais otimistas. Passando agora para Brasília, ontem teve ali uma certa rebelião entre os partidos do centro e acabaram não analisando todos os vetos do Bolsonaro que trancavam a pauta, ainda por conta do pagamento de emenda, né? É aquele assunto que a gente já trouxe aqui algumas vezes. Não é nada de ilegal pagar emendas a deputados e senadores. Existia um acordo de pagamento de emendas para quem ajudou a votar a Previdência. A Previdência já está até sancionada, a gente não entende muito bem o porquê dessa lentidão, né? Como se dá esses pagamentos, a gente fica muito distante disso. Mas o próprio Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, se reuniu com o Bolsonaro ontem e prometeu pagar essas emendas até
na semana que vem. Então, com isso, o marco do saneamento que estava programado para ser votado ontem também acabou ficando para a semana que vem. Na parte política, a gente destaca ainda que o TSE acabou liberando a coleta digital de assinaturas para a criação ali do novo partido, o Partido Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente Jair Bolsonaro criou, né, está criando. Existe toda uma burocracia para a criação de um partido, não é simplesmente juntar algumas pessoas e criar. Tem essa questão da coleta de assinaturas que precisa ser descentralizada em relação ao país, não pode ser, por exemplo, só concentrada em um determinado município, ou estado, ou região. E uma das ideias aventadas pelo próprio presidente teria sido a de coleta digital. A princípio, muita gente achou que isso não seria aprovado, o TSE acabou de aprovar, mas ainda assim condicionou a regulamentação do tema pela própria corte ao desenvolvimento de uma solução digital e ambos sem previsão de regulamentação, né? Então, assim, embora tenha sido uma sinalização positiva, acho que dificilmente vai ter tempo aí para que esse novo partido, Aliança pelo Brasil, dispute as eleições municipais em 2020. Então, os prováveis apoiadores do Bolsonaro e que pretendem ir para esse partido, a gente imagina que eles continuem em 2020 nos partidos que estão e a partir assim, da criação formal eles caminhem, quem sabe, para o novo partido do presidente. Passando para o cenário internacional, tem dados bastante positivos de crescimento na zona do euro e na China, PMIs, que são aqueles índices de gerente de compra acima do esperado, tanto na zona do euro quanto na China. E melhor ainda, tiveram umas notícias hoje, ainda sobre trade war, de que Estados Unidos e China estão sim avançando num acordo comercial. Então, assim, a despeito daquela retórica do Trump ontem, sempre ele, né, de que talvez seja melhor esperar as eleições presidenciais dos Estados Unidos no final do ano que vem para se decidir uma fase 1 de acordo com a China. Ele falou que não, que, enfim, o acordo está andando e deve ser alcançado antes de 15 de dezembro. E por que 15 de dezembro? É porque é ali uma das datas que os Estados Unidos determinou para implementar novas tarifas contra a China. Os mercados, então, já passando para a parte do mercado, eles se animam a essa notícia. Não só sobre o desenvolvimento positivo de trade war, né, que a gente sabe que é uma novela, toda hora tem uma sinalização ou uma fala para um lado ou para o outro, mas também junto com dados de atividade no mundo melhores do que esperados, renovam a confiança ali que a desaceleração do mundo não está tão fraca quanto esperado, ou seja, que os países e as economias vão continuar comercializando, tem ímpeto para exportar, para importar. Então, o sentimento hoje nos mercados de procura por risco, ele volta à tona. Isso influencia não só a bolsa, mas também como commodity. A nossa bolsa brasileira aqui está performando de forma positiva, também nessa esteira, e na esteira de números bons de atividade, da produção industrial hoje, do PIB ontem. As moedas emergentes em geral, elas estão se valorizando, o real acompanha. Vale a pena destacar que o real agora aí níveis abaixo de 4,20, né? Muito tempo ali o real visitando territórios acima de 4,20 por dólar, agora um pouquinho abaixo, 4,19. E a curva de juros também beneficiada aí com esse real mais valorizado e a curva de juros fechando taxa, apresentando performance positivo. Então, um dia aí bastante positivo para os ativos domésticos brasileiros. Por hoje é só, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau!